Neste ano, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 35 anos. Com ele foram criados os conselhos tutelares que têm um papel estratégico, zelar pelos direitos da criança e do adolescente. É para falar sobre os preceitos por trás desse trabalho, os desafios que cercam o dia a dia dos conselheiros tutelares, que eu converso a partir de agora com a Andréia Martins, que é presidente do Conselho Tutelar 2 de Bauru. Andréia, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do conselho. Perfeito. Andréia, gostaria de começar te fazendo uma pergunta que pode parecer básica até, mas acho que talvez ecoe muito as questões que estão aí no dia a dia de vocês. As pessoas ainda confundem ou não sabem qual que é o papel do conselho tutelar, pela sua percepção? Olha, nós acreditamos que sim. Várias pessoas às vezes ligam aqui para falar situações que envolvem crimes, envolvem situações que devam chamar uma ambulância, saúde, tudo que fala de criança e adolescente, eles entendem que tem que chamar o conselho primeiro e não o órgão na qual realmente está ligado para aquela situação, né? Então isso acaba até sobrecarregando um pouco aí o canal de comunicação que vocês têm com a população, né? Com certeza. Muita denúncia que acaba sendo, né, verificada pelos conselheiros. Poderia estar numa delegacia, num inquérito policial. Muitas situações que não precisavam estar aqui poderiam estar na rede de apoio, na saúde, na educação. Realmente ainda nós temos bastante trabalho que não deveriam estar dentro do Conselho Tutelar, mas nos órgãos, né, ligados na proteção de criança e adolescente. Certo. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, Andréia, o que cabe ao Conselho Tutelar? Qual que é o papel dele na prática, segundo inclusive os preceitos aí do ECA? Olha, apesar de nós fazermos parte do sistema de garantias de direito, o Conselho Tutelar ele é diferenciado porque os órgãos, eu vou dar mais ou menos uns modelos, tá? O CRAS, o CREAS, a saúde, a educação, eles trabalham na proteção. O Conselho Tutelar ele trabalha na defesa de direitos, tá? Ele não trabalha diretamente ligado à criança ou atendimento direto, mas sim ao atendimento para a defesa do direito da criança. Às vezes parece complicado, né, de se entender, Uhum. mas vamos supor uma criança que precisa de escola, uma vaga em creche, né? É, o que cabe ao Conselho Tutelar? Exigir que o direito seja efetivado, né? E quando esse direito não é efetivado, nós contamos aí com a nossa requisição, que é para dizer para a educação, olha, tem uma criança que precisa de vaga, você precisa conceder, e depois, quando essa vaga não é concedida, nós encaminhamos, representamos ao juiz da Vara da Infância e Juventude. Então, nós estamos aqui para defender os direitos. Tá, vocês funcionam como guardiões, então, desses direitos das crianças e dos adolescentes, estando sempre atentos se os procedimentos estão adequados, se os direitos básicos de acesso à educação, à saúde, ao lazer, à cultura estão sendo respeitados. A gente pode entender dessa forma, então. Sim, isso mesmo. Tá joia. E como que funciona na prática, né? Você já mencionou que vocês têm um canal de comunicação. O conselho, ele é provocado a agir a partir de denúncias ou vocês estão aí envolvidos em conselhos, participam do dia a dia, enfim, de órgãos ligados que acabam lidando com o direito de criança e adolescente? Como que vocês são acionados? Nós podemos, né, atuar em relação a algumas comissões, mas é, no dia a dia, a maioria, seja denúncia ou seja casos para averiguar a situação, eles vêm ou por telefone ou por e-mail, né? Eles vêm da escola, que a gente fala, educação, a saúde, eles vêm de diversos lugares, né? E são esses lugares que acabam nos apresentando as situações para ter a atuação do Conselho Tutelar. E pelo que vocês verificam no dia a dia, do que mais chega até vocês,
Quais são as principais fontes de violação de direitos de criança e adolescente em Bauru hoje? É o contexto familiar, é saúde, é escola? O que vocês verificam especialmente? Olha, são vários, né? Não dá nem para falar assim, mas eu acho que os que a gente mais percebe no dia a dia é a saúde, a educação e a violação de direitos da própria família. Eu acho que esses são os principais, são os que mais chegam para a atuação do conselho. Eu estava até dando uma olhada nas estatísticas do relatório que vocês sempre soltam aí por quadrimestre, né? No último quadrimestre de 2024, a gente tem justamente esses três elementos, né, principais aí elencados por ordem decrescente: convivência familiar, educação e saúde, né? E quando a gente fala também de violadores desses direitos de crianças e adolescentes, né? Mais da metade dos casos é por falta, omissão ou abuso cometido por pais ou responsáveis. Isso reflete, esses dados acabam refletindo mesmo a realidade de vocês hoje, no dia a dia. Ah, com certeza. E às vezes nós somos conhecidos como o órgão repressor, quando na verdade nós estamos na defesa dos direitos, né? Certo. Quando chega uma situação aqui para nós que nós temos que tomar uma providência, de primeiro momento, o Conselho Tutelar tende a encaminhar os casos para a rede de proteção, para que haja um apoio para essa família, né? Para que ela consiga superar as dificuldades, consiga superar as violações, essa mãe ou esse pai, ou alguém que seja avó, tio, quem for, né, que cuide dessa criança ou adolescente, para que ele tenha um acompanhamento adequado, né, para sair mesmo da violação. O que ocorre é que muitas vezes a família não consegue superar, né? E aí que seria a última opção do Conselho Tutelar, conforme assim nos preconiza o ERCA, é o acolhimento. E quando chega no acolhimento, as pessoas entendem o conselho como que está punindo a família. E não é isso, né? A gente está protegendo a criança para que ela tenha os seus direitos efetivados e resguardados, né? Porque normalmente quando chega no conselho tutelar, não vem um direito violado, já são vários direitos que estão sendo violados, né? É uma Então, série de quando a gente problemas que se acumulam, então, né? Exatamente. Então, quando a gente decide pelo acolhimento, não é punindo, muito pelo contrário, se protege a criança para que a família, as pessoas envolvidas, né, consigam superar as suas dificuldades, superar, às vezes, situações de violência mesmo entre os adultos da família, para que essa criança tenha um ambiente, né, tranquilo, seguro e com seus direitos efetivados mesmo, né? Perfeito. Eu queria abordar outro dado com você, André, que me chamou a atenção, falando de área da saúde, há um apontamento em relação ao acesso ao tratamento psicológico ou psiquiátrico, né, em regime hospitalar ou ambulatorial. Isso demonstra que nosso sistema de saúde não está preparado para atender esses jovens que têm essa necessidade hoje? Olha, hoje, infelizmente, a nossa cidade precisa se adequar. Nós temos uma demanda muito grande de jovens e adolescentes, crianças, né, com situações psicológicas, psiquiátricas até, e que precisavam estar fazendo um tratamento adequado e não tem. Dependendo de como esse adolescente ou essa criança está, ele passa por uma avaliação e é liberado. E nós temos também, né, uma fila imensa solicitando vaga na policlínica, para que as crianças passem pelo psicólogo ou psiquiatra, porém, está quase que inviável, né? Nós temos alguns casos que representar judicialmente para que ela tenha o seu direito garantido. E não é só isso, né? Nós temos situações também de drogas, né? Nós temos aí o CAPES, que também tem algumas situações que têm sido, sim, combatidos, eles têm tentado, mas ainda assim a nossa cidade precisa se adequar melhor para poder cuidar das nossas crianças, jovens e adolescentes, né?
Certo. Esclarecendo até aqui para quem nos acompanha, é essa justamente a rede de apoio que você fala, né? Cada órgão tem o seu compromisso dentro dessa questão da garantia do direito da criança e do adolescente, né? E vocês monitoram essas dificuldades também, né? Sim, com certeza, porque às vezes a mãe chega aqui desesperada, porque não sabe mais o que fazer. Aí, se você Uhum. encaminha para um lugar que deveria prestar todo o serviço, né? Prestar ali o tratamento, o acompanhamento, e não recebe, a tendência, é o que a gente vê aqui no nosso dia a dia, é que isso, com o tempo, só piora, né? O comportamento da criança ou do adolescente, quando não tratado, quando não cuidado, a tendência é piorar. E aí chega um ponto que a própria família, muitas vezes, não consegue lidar mais com as situações, né? Então faz muita falta essa rede, sim, para que eles possam ter uma vida mais tranquila, né? Ter assim respeito, dignidade. Eu acho que aí cabe tudo, né? Dentro desse acompanhamento que é necessário em muitos casos, né? Perfeito. Andréia, também tem sido noticiado, tem sido comentado que essa proliferação de adegas, né, que não é só algo que está acontecendo em Bauru, né, muitas outras cidades estão vivendo esse fenômeno também, tem contribuído para a venda indiscriminada de bebidas alcoólicas para pessoas com menos de 18 anos, né, o que é crime, né? De fato, isso tem se verificado aqui em Bauru. Hoje é uma problemática que incomoda o Conselho Tutelar? Olha, incomoda e muito, porque é uma das situações que se confunde o trabalho do Conselho Tutelar, né? Nós não vamos lá na adega verificar a situação, nós não vamos tirar copo da mão dos adolescentes, até porque no ECA diz que beber não é crime. O crime está em quem vende ou fornece a bebida alcoólica. E sendo crime, é a polícia militar. Então, se alguém verificar que tem adolescentes parados na frente de adegas, que tem adolescentes bebendo, que tem sido fornecido ou pelo dono da adega ou até mesmo pelos frequentadores, tem que ser acionada a polícia militar. A polícia tem que fazer um trabalho, né? Ali mesmo, diretamente até com o dono. Se for necessário, eles podem chamar a CEPLAN, eles podem lacrar o local. Então, assim, é um trabalho que começa na polícia militar e que pode se estender para outros órgãos também. E é importante que a população veja, né? Porque hoje o que nós temos visto aqui é muito, muito mesmo reclamação de pais, de adolescentes que já estão ou viciados na bebida alcoólica ou na droga e começaram assim, né? E aí, muitas vezes os vizinhos falam, olha, eu não tenho nada a ver com isso, mas o artigo 4º do ECA diz que é dever de todos, né? Então, se eu vejo, eu posso até não querer me identificar, mas eu posso também fazer uma denúncia, né? Hoje nós temos o Disque 100, que é só discar no telefone 100 e você pode fazer uma denúncia especificando da bebida. E esse Disque 100, muitas vezes, ele vem para o Conselho Tutelar, mas ele também chega na delegacia de polícia. Ele também chega lá na Polícia Militar. Então, cada um vai atuar dentro de suas atribuições. E é importante que a população participe de tudo isso, né? Porque só fazer a reclamação por reclamar não resolve. Eu acho que aí tem que fazer um papel mesmo de cidadão, né? E não permitir que esses jovens e adolescentes fiquem parados na frente de adega. E o que é mais importante, que até nós vimos alguns dias atrás em uma audiência pública sobre a Polícia Militar falando sobre isso, precisa ter uma lei específica na nossa cidade. Regulamentando as adegas, né? Isso, uma regulamentação, né, Uhum. de como o funcionário, como que vai abrir e ter essa fiscalização, né? Porque como ela não está regulamentada, também fica difícil a fiscalização dos órgãos, né? Então é necessário, sim, essa regulamentação. Bom, Andréia, com essa mensagem, então, reforço aqui, então, uma fala que já foi sua aqui hoje, que proteger os direitos de nossas crianças e adolescentes é uma responsabilidade de todos nós. É isso, né? É isso mesmo. Perfeito. Eu agradeço sua participação aqui com a gente mais uma vez.
Eu que agradeço pela oportunidade e o Conselho Tutelar está aqui para os pais, mães, avós, quem precisar. Não olhe para o Conselho Tutelar como um órgão repressor, mas um órgão que pode proteger o direito de crianças e adolescentes. Estamos aqui para ajudar a nossa população. Perfeito. Bom, com essa mensagem, então a gente encerra mais essa entrevista e você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara por aqui. Até mais. Tchau, tchau.